Olá, família vai cair na prova. Vamos para a nossa terceira aula, resolução de exercícios, física C, com ele, com quem? Professor Manuel Missão. Nessa aula a gente vai estudar a lei de Coulomb, criada pelo francês Charles Auguste Coulomb, ou Carlos Augusto Colombo, isso mesmo, o mesmo nome da cidade da região metropolitana, aquela cidade maravilhosa. O professor Nelson foi criado lá. Ele tem umas 5 cicatrizes de bala perdida que ele tomou quando criança. Vamos aí para o exercício 2. O exercício 1 foi resolvido com a professora. O exercício 2, federal de Juiz de Fora, a cidade da facada, que poderia ter sido um meteoro. Vamos lá. Duas esferas igualmente carregadas no vácuo repelem-se mutuamente, quando separadas a uma certa distância. Triplicando a distância entre as esferas, a força de repulsão entre elas torna-se. Opa, o que ele está perguntando aqui? Para resolver esse exercício, a gente tem que usar a lei de Coulomb. O que a lei de Coulomb fala? Olha aqui, ó. Acompanhe aqui o cursor. Que a força elétrica ela é igual ao produto das cargas, Q1, Q2, dividido pela distância entre elas ao quadrado, vezes K, que é uma constante que a gente chama de constante eletrostática. A gente vai fazer uma análise qualitativa dessa fórmula. Como assim uma análise qualitativa? A gente sabe que a força elétrica ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Como assim inversamente proporcional? Significa o seguinte, se uma aumenta, a outra diminui. Se a distância aumentar, a força diminui. Se a distância diminui, a força aumenta. Pense, duas cargas. Ou vamos usar, não é carga elétrica, mas você pode pegar dois ímãs, certo? Se você aproximar um polo sul e um polo norte do ímã, vai acontecer uma atração. Quanto mais você afasta eles, menor é a força com que eles se atraem. É muito parecido com o que está acontecendo aqui. Tá? Só que ela não varia só com a distância, é com o quadrado da distância. E que implicação que isso dá para a gente? Vamos pegar aqui o primeiro exemplo. Vamos supor que você tem duas cargas, certo? Uma próxima da outra. Se você dobrar a distância, o que vai acontecer? O que é dobrar a distância? Multiplicá-la por 2, concorda? Estão vendo? Aqui a distância é d. Você leva ao quadrado, d ao quadrado. Se você dobra a distância, ela vai se tornar 2d. 2d ao quadrado, você tem que levar o 2 ao quadrado e o d. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá quanto? 4. Vai ficar 4d ao quadrado. O que você tem aqui, ó? Se você olhar aqui, a gente tinha d ao quadrado, e aqui a gente tem 4d ao quadrado. Então, se você dobra a distância, como a força elétrica ela é inversamente proporcional, escrevam isso na apostila de vocês, inversamente proporcional. Isso é muito importante, não só na prova de física, matemática, química e todas as outras disciplinas. Ó, se você aumentar em 4 aqui, a força vai diminuir em quanto? Em 4. Tá? Você dobrou. Mas, por causa de tal quadrado aqui a distância, a força vai diminuir em 4. Então, você dobra a distância, a força cai em quanto? Em 4. E se você triplicar? Ó, agora não vai ser mais 2D, vai ser 3D. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. D ao quadrado, D ao quadrado. Opa, se você triplica, a força cai em quanto? Em 9. Ah, e se eu quadruplicar a distância? Mesma lógica. 4D, ó, ao quadrado, 4 vezes 4, 16. D ao quadrado, D ao quadrado. Se você aumenta a distância em 4, a força cai em quanto? Em 16. Conseguiram entender essa lógica? Isso é devido ao quê? Porque a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá? Lá no começo do enunciado ele perguntou o seguinte: se você triplicar a distância entre as esferas. Então, se eu triplicar, a gente viu ali pela lógica, a força vai ser quantas vezes menor? Por causa do quê? Do quadrado da distância? 9 vezes. Então, a letra C. A resposta é a letra C, de Colombo, de Coulomb. Beleza? Vamos para a questão número 3, da FUVEST.
Duas partículas eletricamente carregadas com 8 vezes 10 a menos 6 coulomb, cada uma, são colocadas no vácuo. Então quer dizer que as duas têm esse valor de carga aqui, ó, 8 vezes 10 a menos 6 coulomb. Tá vendo esse 10 a menos 6? Na física, a gente não costuma pronunciar esse 10 a menos 6, é um múltiplo. A gente fala que é micro. Então, ao invés de falar 10 elevado a menos 6, a gente fala micro. Então, ficaria, em vez de 8 vezes 10 a menos 6 coulomb, a gente chama de 8 microcoulomb. Então, 8 microcoulomb. Então, é comum ver em exercício, vocês vão ver aí na apostila, livro didático, eles chamam de micro, tá? Cada uma são colocadas no vácuo a uma distância de 30 centímetros. Essa distância é importante, ela está em centímetros aqui. A gente sabe que a distância tem que ficar em quê? Em metros. Onde K, a constante eletrostática, no vácuo, é 9 vezes 10 elevado a 9. Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Ele pede a força de interação entre essas cargas. Tá. Como que a gente faz para resolver um exercício de física? Eu vou passar um método para vocês que vai servir para qualquer disciplina que tenha lógica, lógica matemática. A primeira coisa que você vai fazer é coletar os dados. Vou fazer uma analogia. O que é analogia? É uma comparação. A gente vai comparar com preparar uma torta ou um bolo. Qual que é a primeira coisa que você precisa para preparar um bolo? Você precisa ter ingredientes. Os ingredientes aqui para nós são os dados. E os dados, eles estão enunciados. Tá? Então, sempre grifem os dados. Use um marcador de texto ou qualquer outra coisa, porque essa é a parte importante do exercício que tem cálculo. Então, para a gente, ali a primeira parte que eu farei, ó, a distância. A distância, ela é 30 centímetros. A gente não pode usar a distância em centímetros. Eu tenho que transformar para metros. Eu sei que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, para transformar de centímetro para metro, basta eu dividir por 100. Por quê? Porque 1 metro vale 100 centímetros. Sempre vai ser assim, professor? Sempre, sempre vai ser assim, toda a vida, tá? Então, você vai pegar o 30 e vai dividir por 100. Ao dividir 30 por 100, corta um 0, 3 por 10, 0,3 metros. Pode deixar assim? Pode. Mas como aqui eu estou ensinando para vocês técnicas, para vocês resolverem exercícios de forma mais rápida, sem a utilização de calculadora, sem perder tempo, na verdade, também, não deixe 0,3. Mas quando a gente for resolver ali, fazer os cálculos, vocês vão entender. Tá vendo a vírgula aqui? Eu vou deslocar ela, ó, a vírgula onde está a bolinha amarela. Eu vou deslocar ela uma casa para a direita. Eu vou, ó, deslocar aqui, ó. Quando eu faço isso, eu contei uma casa para a direita. Eu coloco 3 vezes 10, aqui a 10 é a base. Quantas casas eu contei para a direita? 1. Vai ficar 3 vezes 10 a menos 1. Olha só que interessante. 0,3 metros é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 1 metro. Faltou um metro aqui, tá? Mas saibam que é metro. Beleza? Ele falou que a carga 1 é igual à carga 2. E que o valor delas é 8 vezes 10 a menos 6 coulomb, que a gente pode chamar de como? 8 microcoulomb. Isso é importante, elas são iguais. Se elas são iguais, elas têm o mesmo sinal também. A força entre elas vai ser atração ou repulsão? Lembrem lá da lei da atração e repulsão entre as cargas ou lei de Dufay. Cargas de mesmo sinal se repelem, sinais opostos se atraem. Então elas vão se repelir, porque o sinal é igual. A constante ele deu para a gente, 9 vezes 10 a nona, sempre vai ser esse valor. Alguns exercícios podem colocar aqui em vez de 9, 8,9, mas geralmente eles querem facilitar o cálculo e colocam 9. Tanto no ar quanto no vácuo, tá? Essa constante aqui é a constante do meio. No caso, a gente considera que elas estão no ar ou no vácuo, na maioria dos exercícios. E aqui, ó, a gente coletou os dados. A gente pegou os ingredientes para fazer o nosso bolo. Lembra da analogia lá com o bolo? A gente está fazendo o bolo, a receita. A gente pegou os ingredientes. Depois dos ingredientes, a gente tem que usar a receita. A receita é a fórmula. Como assim? Ela relaciona aqui os dados, ó, esses dados. Ela faz uma relação entre eles, assim como a receita faz com os ingredientes. Então, essa relação ela é dada pela fórmula aqui, ó, que é a nossa receita. O que você vai fazer agora? Agora você vai preparar o bolo. Você vai pegar cada ingrediente e vai colocar no seu lugar. Se você colocar no lugar errado, vai ficar gostoso o bolo? Não, vai ficar ruim. Então, você tem que fazer isso com cuidado, ó. O que a gente quer calcular? Força. Então, você vai colocar aqui um F. Eu não coloquei o Ezinho embaixo de força elétrica. Está subentendido que é a força elétrica.
Ó, no lugar de K, eu coloco 9 vezes 10 elevado a 9. Ah, professor, mas você não colocou as unidades aqui. Não, porque a gente vai cortar elas, depois eu vou falar no final. Tá? Trabalhem só com os valores que é mais fácil. A princípio, quem tem dificuldades, colocar as unidades ali vai se complicar e vai ficar pior ainda. Isso eu falo por experiência, tá? 15 anos dando aula já. Então, primeiro, se você tem dificuldade, se você tem facilidade, beleza, coloca as unidades aqui. Se você não tem, faça dessa forma. Então, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes, quanto que vale o Q1? Tá vendo essas duas barras aqui? Isso daqui significa módulo. O que é um módulo? Módulo é deixar o número sempre positivo. Se ele for positivo, fica positivo. Se ele for negativo, fica negativo. Quando eu falo número, é o número aqui na frente, ó. Não o expoente aqui em cima da base 10. Tá? É esse número aqui. Na matemática chama de mantissa. Aqui é a base e aqui o expoente. Tá? É o sinal da mantissa. Ó. Não do expoente da base 10. Como é positivo, e ambos são iguais, então vai continuar sendo 8 vezes 10 a menos 6, 8 vezes 10 a menos 6. Embaixo tem que tomar cuidado. Muita gente erra, e é muito comum isso, esquecer de levar a distância ao quadrado. Coloca a distância aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 1, abre um parênteses e coloca quadrado. Beleza? O que você vai fazer agora? Tá vendo esse 9 aqui? Primeiro você vai ter que olhar uma coisa. As bases são iguais? São, né? Base 10, ó. Sei lá, 90% do exercício vai ser base 10. O que você faz? Você vai multiplicar os números que estão na frente da base 10. Por quê? Porque está pedindo a multiplicação. Você vai multiplicar o 9 pelo 8, pelo 8 aqui, ó. 9, 8, 8. Tá vendo? 9, 8, 8. Repete a base. E o que você faz com os expoentes? Você soma 9 mais menos 6, coloca entre parênteses, mais menos 6. Tá vendo aqui o 3 vezes 10 a menos 1 quadrado? Como é que eu faço isso aqui lá da matemática? Eu elevo o 3 ao quadrado. 3 vezes 3 é quanto? 9. Ah, e como é que eu faço um expoente e uma potenciação? Uma regrinha da matemática. Sempre vai ser assim. Tá vendo a potência? Eu multiplico pelo expoente. Menos 1 vezes 2, menos 2. Então vai ficar 9 vezes 10 a menos 2. Não esqueçam do quadrado, tá, galera? É muito comum esquecerem o quadrado aqui, tá? Se você esquecer, dá errado. Tá vendo que tinha um 9 aqui e um 9 embaixo? O que eu fiz? Eu cortei, ó, 9 e 9. Eu posso cortar. Para que eu vou multiplicar por 9 e depois eu vou dividir novamente? Então eu já corto. Eu posso cortar porque tem uma multiplicação em cima, tá? Por isso que eu posso cortar. Então eu corto 9 com 9, tá vendo? Como que vai ficar? Vai ficar apenas 8 vezes 8. E 8 vezes 8, todo mundo sabe o que é quanto? Isso aí, 64. Se a gente voltar ali, ó, tá vendo os expoentes aqui? Eu tenho que somar. Se eu tenho R$9 e tenho duas dívidas de 6, estou devendo 6 para um e 6 para outro. Então, menos 6, menos 6. Dá quanto? Menos 12. E pago R$9, quanto que eu fico devendo? Menos 3. Então, menos 12 com mais 9 dá menos 3. Como eu cortei o 9 lá de baixo, ficou apenas 10 a menos 2. O que eu faço agora? Tá vendo esse 10 a menos 2? Quando eu jogo ele para cima aqui, ó, o expoente ele troca de sinal. Se tá menos, fica mais. Então, tá menos 2, vai para cima mais 2. Ah, e sempre ele vai ser assim? Sempre, é uma regra, tá? É da matemática, não é da física. Então, vai ficar menos 3 mais 2. Menos 3 mais 2 dá quanto? Menos 1. Pense assim, ó, você está devendo R$3 e vai pagar 2. Quanto você fica devendo a 1? Fica devendo 1. Então, vai ficar menos 1. Então, a força ela vai ser 64 vezes 10 a menos 1. Newton. Por que Newton? Força sempre é medida em newtons. Sempre, sempre. Toda a vida. Tá? A gente sabe lá, se você colocar as unidades, no final você vai cortar e vai sobrar newtons. Por isso que eu não coloquei ali. Como que eu posso deixar de outra forma? Esse 10 a menos 1 significa que é 64 dividido por 10, que é quanto? 6,4. Ou eu pego aqui, ó, a vírgula está no final de 64. Como é menos 1 ali, eu tenho que contar uma casa para a esquerda para tirar o menos 1. Então fica quanto? 6,4 newtons. E a força do quê? É de repulsão, pois elas têm o mesmo sinal, são cargas de mesmo sinal, tá? Tá, qual que é a resposta então? Vamos ver se tem essa resposta ali. Ah, repulsão igual a 6,4?
É, isso mesmo. Olha só, já a letra A. Nossa, que fácil, né? Como vocês podem perceber, a maioria dos exercícios envolve o quê? Cálculo, aplicação da fórmula. E o exercício 4 não é diferente. Unifesp, vou ler o enunciado para vocês. Duas partículas de cargas elétricas Q1 igual a 4 vezes 10 a menos 16 coulomb e Q2, 6 vezes 10 a menos 16 coulomb, estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Sendo K0 igual a 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, a intensidade da força de interação entre elas em newtons é D, então ele quer que você saiba ou calcule a força. Primeira coisa que você vai fazer na apostila de vocês, vocês vão grifar aqui ó, os valores. Ó, grifem. Ou usem um marcador de texto. Por quê? A gente vai usar a mesma técnica. A técnica do quê? Da receita de bolo. Primeira coisa, os ingredientes, os dados. A distância é 3 vezes 10 a menos 9 metros. A carga 1, 4 vezes 10 a menos 16 coulomb. Carga 2, 6 vezes 10 a menos 16 coulomb. E o K, que é a constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a 9. Você tem os ingredientes, o que você precisa agora? Você precisa da receita, precisa da fórmula. A fórmula sempre vai ser essa daqui. Eu tenho um macete para essa fórmula aqui, mas não sei se... Não quero usar aqui, que pode ser politicamente incorreto, tá? Então, deixar para as aulas presenciais. Acho que é melhor. Vai que é uma mancada, um deslize, né? Não quero ser cancelado. Tá, o que você vai fazer agora? Você vai aplicar, né? Você vai colocar os ingredientes e misturar eles. Então, aqui, ó, K0, 9 vezes 10 elevado a 9. Q1, 4 vezes 10 a menos 16. Q2, 6 vezes 10 a menos 16. Sempre vai ser essa lógica aqui, tá? Você tem que fazer essas contas aí no teu caderno. Não tem como aprender física sem fazer as contas. Matemática, química. Se você acha que vai aprender assistindo uma aula, assistir a aula não é aprender. Não, você vai ver como é que faz. Eu estou fazendo. Aqui vocês estão vendo. Você tem que chegar e tentar fazer o exercício. E se você tiver dúvida, você vem aqui conferir. Então, quem não pratica, cara, não consegue. Isso é inevitável. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Tentem fazer o exercício, tá? Embaixo aqui a gente vai colocar o 3 vezes 10 a menos 9, mas tem que ser o quê? O quadrado. Ó, nunca esqueçam disso. Tá, o que eu vou fazer aqui? O mesmo esquema de antes. Multiplica o 9 pelo 4, pelo 6. A base é igual. Como é multiplicação, o que eu faço? Eu somo os expoentes. É sempre uma regrinha, eu tenho que somar os expoentes. 9 mais menos 16 mais menos 16. E aqui é a mesma regrinha, ó. Então vai ficar 9 vezes 4 vezes 6. Soma os expoentes, 9 menos 16 menos 16. 3 ao quadrado, 9. Mesmo esqueminha aqui, ó. 10 a menos 9, multiplico o expoente pela potência. Menos 9 vezes 2, menos 18. Menos 16 com menos 16 dá menos 32. Certo? Com 9 positivo, dá quanto? Menos 32 com mais 9 dá 23. 23. Então, vamos aqui. O que você pode fazer já? Tá vendo que tinha um 9 em cima e um 9 embaixo? Corta eles. Só tem que multiplicar o 4 pelo 6, ó. Facilita a tua vida. Então, 4 vezes 6, 24. Então, vai ficar 24 vezes 10 a menos 23. Por quê? Vai ficar menos 32 com mais 9. Vai ficar menos 23. 6 vezes 4, 24. Embaixo vai continuar, eu cortei o 9 que estava na frente, 10 a menos 18. Mesma regrinha do exercício passado. Menos 18 passa para cima, mais 18. Né? Troquei o sinal do expoente. Então, vai ficar menos 23 com mais 18, menos 5. Então, vai ficar 24 vezes 10 a menos 5. Para deixar em notação científica, o que é notação científica? Esse número aqui, ó, que está na frente da base 10, que no nosso caso é o 24, ele tem que ficar entre 1 e 10, podendo ser 1, não podendo ser 10. 24 está entre 1 e 10? Não, é maior que 10. Como que eu faço para deixar entre 1 e 10? A vírgula no 24 está no final dele. Eu desloco uma casa para a esquerda. Vai ficar quanto? 2,4. Como eu contei uma casa para a esquerda, eu tenho que somar 1 no expoente. Porque foi uma casa. Ó. Se fossem duas, seria 2. Então vai ficar 2,4. Está vendo o menos 5 aqui? Eu tenho que somar 1. Menos 5 mais 1 fica quanto?
menos 4. 2,4 vezes 10 a menos 4 newton. Como as cargas eram iguais, de mesmo sinal, repulsão entre elas, tá? Então, 2,4 vezes 10 a menos 4, repulsão. Qual que é a alternativa aqui? Letra D. D de dado. Vamos resolver a questão número 6 da VUNESP, São Paulo. O enunciado é o seguinte. Assinale a alternativa que apresenta o que as forças dadas pela lei da gravitação universal de Newton e pela lei de Coulomb têm em comum. A lei da gravitação universal de Newton lá foi formulada no século XVII. O que ela tem de importante? Se a gente puder ver aqui as duas fórmulas, as duas leis no caso, elas são muito similares, tanto a lei de Coulomb quanto a de baixo aqui, que é a lei da gravitação formulada por Newton. O que Newton fez de tão fantástico? O que essa fórmula tem de tão fantástico, né? Ela diz que a mesma força que faz com que uma maçã caia aqui na Terra é a mesma força que faz com que a Terra gire em torno do Sol, ou que a Lua gire em torno da Terra, ou dos movimentos dos astros. Ele mostrou que a força da gravidade ela estava além do planeta Terra. Ela é uma força que ela é universal. Por isso que é lei da gravitação universal. Essa foi a sacada genial do Newton. Ah, mas ninguém sabia antes que o Newton descobriu a gravidade. Não, todo mundo sabia que existia. Até o próprio Galileu fez estudos sobre isso. Ele foi um cara que falou que ia além da Terra, que o movimento dos astros é devido à força gravitacional, a mesma força que faz a maçã cair, um objeto cair em sentido ao Sol, tá? E o que tem de diferença nessas duas fórmulas? Ó, na lei de Coulomb que a gente está vendo, ele trabalha com cargas, Q1 e Q2. Na gravitação universal, ele trabalha com massas, que é medida em quilograma. Então, massa 1, massa 2. A distância é a mesma coisa, que no caso a distância entre as cargas, aqui a distância entre as massas. O que muda? Aqui a gente tem uma constante, chamada constante eletrostática, na lei de Coulomb, ou da força elétrica. Essa constante ela depende do meio em que as cargas estão. Como assim? Se eu pegar duas cargas e colocar elas próximas no ar, a força de atração é uma. Se eu mergulhar elas na água, a força de atração é outra. Se eu mergulhar no óleo, a força de atração muda. Então essa constante eletrostática ela depende do meio em que as cargas estão inseridas. Já a constante gravitacional, 6,67 vezes 10 a menos 11, ela não depende do meio. Tá? Então, essa é uma diferença aqui entre as duas. Próxima diferença. Força elétrica, a gente tem de atração e repulsão. Cargas elétricas elas podem se atrair e se repelir. Já na gravitacional só ocorre atração, não existe repulsão gravitacional. Então, essa é outra diferença. O cara que descobriu, que formulou, né, a lei de Coulomb, ele usou uma balança de torção. Foi a mesma balança utilizada para calcular essa constante aqui, ó, gravitacional. Por isso que elas são bem similares também. Tá? Vamos tentar responder aqui. Então, letra A. Ambas variam com a massa das partículas que interagem? Não, só a gravitacional que usa massa. A lei de Coulomb não usa massa, tá? Só a lei da gravitação universal. B. Ambas variam com a carga elétrica? Não, só a lei de Coulomb varia com a carga. A gravitação usa massa no lugar. C. Ambas variam com o meio em que as partículas interagem? Não, só a força elétrica varia com o meio, tá? A força elétrica depende do meio em que as cargas estão. A gravitacional, não. D. Ambas variam com o inverso do quadrado da distância entre as partículas que interagem? Sim, ó. A distância ao quadrado está embaixo aqui e aqui está embaixo. Como elas estão embaixo, é inversamente proporcional. Se fosse em cima, multiplicando, seria diretamente. Então, ambas variam com o inverso do quadrado da distância. E ambas podem ser tanto de atração como de repulsão? A gente sabe que não, né? A força gravitacional é apenas de atração, jamais de repulsão. Questão 8, FATEC. Duas pequenas esferas estão inicialmente neutras eletricamente. De uma das esferas são retiradas 5 vezes 10 a 14 elétrons, que são transferidos para outra esfera. Após essa operação, as duas esferas são afastadas de 8 cm no vácuo. Dados: carga elementar 1,6 10 a menos 19 Coulomb. Os meus alunos do ensino médio, né, decoraram esse valor aqui, porque eu ensinei técnicas para eles para decorar. A carga elementar é a carga de um único elétron, em módulo.
E o valor dela é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. É um valor muito, muito pequeno. A carga do elétron, ela é indivisível. Você não existe metade desse valor, tá? Por isso que a gente chama de quantização da carga. A carga elétrica ela vem em pequenos pacotes, que são esses valores aqui, que é a carga do elétron. E a constante do meio aqui, 9 vezes 10 a nona, tá? Ele pergunta a força de interação elétrica entre as esferas. Ele quer que a gente calcule. Primeiro a gente tem que saber a quantização da carga. Tem que calcular a carga das esferas. A gente sabe que uma perdeu 5 vezes 10 a 14 elétrons e a outra ganhou, o que ele está falando no enunciado aqui. Como que eu calculo isso? Eu tenho que pegar a carga elementar, que é 1,6 10 a menos 19, e multiplicar pela quantidade de elétrons que foram retirados ou colocados no corpo. O que perdeu elétrons ficou positivo, o que ganhou ficou negativo. É a fórmula do Ken, tá? Carga é igual a carga elementar vezes a quantidade de elétrons que foram retirados ou colocados no corpo. Então a gente vai pegar os dados. A distância é de quanto? Ele falou ali que era de 8 centímetros no enunciado. Então eu tenho que transformar para metro, eu vou dividir por 100. Vai ficar 8 dividido por 100. Vai dar quanto? 0,08. Posso deixar assim? Posso, mas para facilitar nossos cálculos, o que eu vou fazer? Eu vou contar as vírgulas aqui, ó. A vírgula está aqui, eu vou contar. 1, 2. Vai ficar como? 8 vezes 10 a menos 2. Por que menos 2? Porque eu contei duas casas para a direita. Direita diminui. Entendendo a associação? Direita diminui. Então eu contei, ó. 1, 2. Ficou 8 vezes 10 a menos 2 metros. Tá, carga 1, como é que eu calculo? Eu vou pegar o E, que é uma constante, que é a carga elementar, que é a carga do único elétron, e vou multiplicar 1,6 vezes 10 a menos 19 pela quantidade de elétrons que foram retirados. Então vai ficar 5 vezes 10 a 14, que ele fala no enunciado. Como que eu faço a conta? Tá vendo 1,6 aqui, ó? Eu vou multiplicar pelo 5. Vai dar quanto? 8. O que eu faço com os expoentes? Eu somo. Menos 19 com mais 14, fica quanto? Menos 5. Carga 2. A carga 2 ganhou os elétrons que foram retirados da carga 1, da esfera 1. Então vai ficar a mesma continha, só que no final vai ficar o quê? Negativo. Por quê? Porque ele ganhou. O N dele é negativo. Ele ganhou elétrons. Quem perde elétrons, o N é positivo. Quem ganha, negativo. Então a carga é a mesma. Uma é positiva e a outra é negativa. Percebendo já o sinal da carga, o que você conclui? Que a força de atração ou repulsão? Força de atração. E a constante ele deu pra gente. Então aqui a gente tem os ingredientes. Qual que é a receita? É a lei de Coulomb. Só aplicar. Ó. Então no lugar de K eu coloco 9 vezes 10 a nona. 8 vezes 10 a menos 5, 8 vezes 10 a menos 5. Ah, professor, mas o sinal de menos. Lembra que eles estão em módulo aqui, ó. Aí você tira esse sinal de menos, fica só o valor positivo. Embaixo a gente tem 8 vezes 10 a menos 2, elevado a 2, que é o valor da distância. Tem que levar aqui, ó, ao quadrado, nunca esqueçam disso. Como que eu faço aqui, ó? Multiplico 9 vezes 8 vezes 8, ó. 9 vezes 8 vezes 8. Repito a base, o que eu faço com os expoentes? Eu somo 9 mais menos 5 mais menos 5. Embaixo, 8 ao quadrado, o que é 8 ao quadrado? É 8 vezes 8. Pego o expoente, que é menos 2, e multiplico pela potência. Menos 2 vezes 2, menos 4. Vocês estão vendo que tem o 2,8 multiplicando em cima e 2,8 multiplicando embaixo? O que eu posso fazer com eles? Corto. Fica só quem? O 9. Já fazendo aqui, ó, menos 5 com menos 5 dá quanto? Menos 10. Com 9, menos 1. Embaixo ficou 10 a menos 4, né? Porque eu cortei os 2,8. Lembram? Menos 4 está embaixo, passo para cima, sinal trocado. Fica mais 4. Então vai ficar menos 1 mais 4, vai ficar quanto? 3 positivo. Então vai ficar 9 vezes 10 a terceira newtons. Ou, o que é 10 a terceira? 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. 9 vezes 1000, 9.000 newtons, tá? Que tipo de força que é? Uma força de atração, pois as cargas têm sinais opostos. Vamos ver se tem alguma coisa parecida no... Então, a força a gente já sabe que é de atração, então a D aí não podem ser. A gente sabe que é 9,0 vezes 10 a terceira newton. Então, a letra B, B de boneca, tá? Então, para a questão número 9, Mackenzie, São Paulo, o enunciado é o seguinte. 2 corpúsculos eletrizados com cargas elétricas idênticas, Griffin idênticas, estão situados no vácuo, dele dá a constante aqui, no vácuo, eletrostática, e distantes 1 metro um do outro. Então, elas são iguais, são idênticas, estão distantes 1 metro uma da outra.
A intensidade de força de interação eletrostática entre elas é de 3,6 vezes 10 a menos 2 newton. Daí ele dá o desenho aqui, né? É uma força de repulsão entre as duas. É a força que a carga 1 exerce sobre a 2 e que a 2 exerce sobre a 1. Ação e reação, tá? Elas são iguais. F21 é igual a F12. A carga elétrica de cada um desses corpúsculos pode ser em microcoulomb, então ele quer saber o valor da carga delas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a mesma técnica dos outros exercícios, coletar os dados. Então, os dados eles são dados para a gente no enunciado, que a distância é 1 metro, que Q1 é igual a Q2, a gente vai chamar de Q, simplesmente, porque são iguais, e a gente não sabe, coloquei uma interrogação ali. A força elétrica é 3,6 vezes 10 a menos 2 newton, e a constante é 9 vezes 10 a nona. A gente vai aplicar a lei de Coulomb. Tá, como que ficaria aplicando a lei de Coulomb aqui? A força ela é igual ao quê? A constante K vezes Q, por quê? Q vezes Q, como elas são iguais, então eu coloquei Q. E a distância ao quadrado, 1 metro ao quadrado, vai ser 1 mesmo. Como é que vai ficar isso? Q vezes Q vai ficar Q ao quadrado, certo? Vezes K, que é a constante eletrostática, dividido por 1. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, vai ficar F igual a K vezes Q ao quadrado. Tá vendo o Q ao quadrado? Eu vou isolar ele, porque eu quero saber o valor da carga. O K, que é a constante, ela está multiplicando o Q ao quadrado. Eu vou jogar para o outro lado, ela vai passar o quê? Dividindo. Então vai ficar Q ao quadrado, que é a carga que eu quero descobrir agora, que ele não deu pra gente, ó. Ele deu o valor da força, mas não deu o valor da carga. Carga quadrada é igual a força dividido pela constante eletrostática. Essa é a forma que a gente vai usar para encontrar a carga. Tá, então a carga quadrada é igual a quanto? Quanto que é a força eletrostática? 3,6 vezes 10 a menos 2. Quanto que é a constante eletrostática? 9 vezes 10 a nona. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar o 3,6 e vou dividir por 9, que vai dar 0,4. Beleza? Ó, dá para fazer todas essas contas de cabeça, sem usar calculadora nem lápis, tá? Se você tiver treinado já em fazer continha. Mas se você tiver que fazer a continha, é fácil, tá? Dá 0,4. 10 a menos 2, eu repito menos 2, eu tenho uma divisão em números que estão em forma de potência de 10, ou notação científica no caso. Eu repito o expoente do de cima, uma regra, tá? Da matemática. Repito o expoente de cima, menos 2, e jogo o expoente do de baixo para cima com o sinal trocado. Como está mais 9, vai passar quanto? Menos 9. 0,4 vezes 10 menos 2 com menos 9 dá quanto? Menos 11. Está vendo que eu tenho o valor da carga ao quadrado? Eu quero descobrir o valor da carga. Para tirar o quadrado aqui, eu vou aplicar a raiz desse lado. Daí eu corto o quadrado com a raiz e tiro a raiz desse lado aqui, que é o que está embaixo aqui, ó, que eu já cortei a raiz do Q ao quadrado com a raiz. Vai ficar Q igual a raiz de 0,4 vezes 10 a menos 11. O que a gente vai fazer agora? A gente tem 0,4 aqui, eu vou deslocar a vírgula uma casa para a direita, ó. Vai ficar quanto? 4. Como eu desloquei uma casa para a direita, ó, eu tenho que subtrair 1 no expoente, menos 11, menos 1. Por quê? Porque eu contei para a direita, direita diminui. Então vai ficar 4 vezes 10 a menos 12. O que eu posso fazer agora? Eu posso tirar a raiz do 4 e a raiz do 10 elevado a menos 12. Por quê? Porque eu tenho a multiplicação aqui, ó. Tá? É uma propriedade matemática, eu posso separar. Então eu posso tirar a raiz de 4 vezes a raiz de 10 elevado a menos 12. E como que eu faço isso? A raiz de 4 todo mundo sabe, né? É 2. Beleza? Pode ser mais ou menos 2, mas a gente vai considerar sendo 2 positivo. Vezes... Como que eu faço? Eu tiro a raiz de uma potência de 10 com um expoente aqui. É uma regra matemática. Tá vendo o menos 12? Você vai dividir ele pelo índice da raiz, que é quanto? Como a raiz quadrada é 2, então vai ficar menos 12 dividido por 2. É o contrário que a gente tinha lá na lei de Coulomb quando é levar o d ao quadrado. A gente multiplicava a potência pelo expoente. Aqui a gente divide pelo índice da raiz. Ó. Então vai ficar menos 12 dividido por 2. Então vai ficar igual a 2 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Então esse é o valor da carga. Ele pergunta qual que é o valor da carga em microcoulomb. A gente sabe que 10 a menos 6 é micro, que eu falei no primeiro exercício. Então a resposta é letra E.
2. Tá? 2 microcoulombs, ou 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Última e 10ª questão, Medicina, EMESCAN, Espírito Santo, 2017. Em relação aos fenômenos elétricos, assinale abaixo a única afirmativa errada no que se refere ao sistema de duas cargas elétricas positivas, Q1 e Q2, mantidas fixas a uma distância D entre elas. Então, você tem uma carga Q1, uma Q2, elas estão fixas, estão presas, e uma distância D. Tá, ele quer que a gente analise qual que é a afirmativa aqui que é a errada, que é incorreta. Então, vamos ler todos. Letra A. Ao duplicarmos o valor das cargas, verificamos que a força de repulsão entre elas quadruplica. Então, olhando aqui a lei de Coulomb, se eu duplicar o valor das cargas, se eu colocar 2 aqui e 2, vai ficar 2 vezes 2, 4. A força vai aumentar em quanto? 4, tá certo? Tá. Não tá errado. B. Ao reduzirmos a distância entre elas pela metade, verificamos que a força de repulsão também quadruplica. Se você reduzir a distância pela metade, então se você fizer aqui em vez de D, colocar D sobre 2, vai ficar D sobre 2 ao quadrado, vai ficar D sobre 4. Então, vai aumentar a força em 4, tá certo? C. Ao triplicarmos o valor de uma das cargas e a distância entre elas, verificamos que a força de repulsão elétrica permanece inalterada. Ou seja, se eu pegar o valor de uma das cargas, multiplicar por 3 aqui, e triplicar a distância entre elas, a força permanece inalterada. Ó, aqui embaixo a distância ao quadrado vai ficar triplicando, vai ficar 9. Em cima vai ficar 3. Corta o 3, fica 3 embaixo. A força vai cair em 3 vezes. Não vai permanecer inalterada, então tá errado. Agora, se triplicasse as duas cargas, daí sim. Daí ficava inalterado, mas ele não triplicou as 3 cargas. Ele fala que é só triplicar o valor de uma das cargas. Tá? Então, a letra C está errada. Lá no gabarito está dizendo que é outra alternativa, que é a E. Não, é a C, tá? A E está certo. E a D também. Beleza? Então, ficamos por aqui. Essa aula aqui foi um pouquinho mais puxadinha, porque a gente tinha que fazer cálculos. Envolve a parte matemática, que vocês amam de paixão, adoram. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer coisa, vocês podem estar deixando um comentário ou entrando em contato comigo. Beleza? Boa sorte, galera. Estudem o máximo que vocês puderem. E é isso aí. Falou!